vocês. A gravação começou. Letícia, Ana e Beatriz, desculpa. Começou? Começou. Boa noite. Estão me Boa escutando noite. bem? Sim. Então tá bom. Vamos começar então, o professor já colocou aí a gravação, né, para iniciar. Hoje a gente está aqui no nosso 8º encontro do nosso projeto. O nome do projeto, para quem está aqui a primeira vez ou está visitando a gente, né, aqui na palestra, é as áreas de atuação do operador do direito, né? E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Ana Paula de Oliveira Carvalho, que é a nossa palestrante de hoje, que vai falar um pouco sobre a área de atuação dela e sobre a vida profissional, né? As dificuldades da carreira, enfim, vai dar bastante detalhe para a gente aí, e vai ser interessante até para quem se interessa nessa área, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a formação, né, da nossa palestrante, e depois eu passo para a Letícia para falar sobre o nosso mediador, que está aqui com a gente também em todos os encontros, o professor Davi, né? Então, a Ana Paula, ela é especialista em direito penal e processo penal. Ela foi oficial de cartório da Polícia Civil do Rio de Janeiro no período de 2002 a 2008 e delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro desde 2008, né? E atualmente ela é advogada titular da DEAN de Campos dos Goytacazes, né? Agora, também queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Félix, eu sou aqui junto com a Letícia e outros integrantes, a gente faz parte aqui do projeto, estou no 6º período, né? E agora eu vou passar a minha palavra para a Letícia, para ela poder apresentar o nosso mediador. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir também? Sim. Perfeito. Vou apresentar agora o nosso mediador, que é o professor Davi, que junto com o professor Calegari faz parte aqui do nosso projeto de extensão, que fala sobre as áreas dos operadores de direito, né? Que em cada encontro a gente busca trazer um palestrante de uma área diferente, que trabalha numa parte diferente do direito, para que os alunos da UF e os de fora também consigam ver os nichos do que a nossa faculdade pode trazer, né? O professor Davi, ele é professor de Direito Processual Penal aqui da UF, atua no Departamento de Direito de Macaé, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, é cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a pesquisa é direcionada para o direito processual penal, direitos fundamentais, direitos humanos. Ele integra o programa de pós-graduação em Direito da UF de Macaé, é doutor em Direito, mestre e bacharel pela UFRJ, além dele ser coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé. Então, agora a gente vai, durante a palestra, apresentar um link de formulário para vocês avaliarem o evento e um link de conversa. Vou pedir para que as outras pessoas que estejam participando deixem os microfones desligados para não ocorrer interferência. E conforme a doutora Ana Paula for falando, vocês podem enviar perguntas e comentários pelo chat. Aí, no final do evento, a gente vai mandar o link de confirmação e fazer algumas perguntas que chegam pelo formulário também. Tudo certinho? Tudo Professor certo. Davi, professor Calegari, querem falar alguma coisa? Só agradecer a presença da doutora Ana, essa gentileza dela em partilhar os seus conhecimentos, tanto como delegada da Polícia Civil, mas também atuando na DEAN, lá de Campos dos Goytacazes, que é uma área sensível, né, de atuação, visto que afeta os aspectos de fragilidade que as mulheres são submetidas no ambiente social e que isso é uma característica da nossa cultura que deve ser modificada, né? E essa modificação vai demandar tempo, porque isso aí já está enraizado no ambiente social, mas são delegadas que atuam e vivenciam no dia a dia essa dificuldade, como é que se diz? Os traumas que essas mulheres sofrem
e, por vezes, elas perdem a vida, como a gente tem visto no decorrer dessa semana na área metropolitana do Rio de Janeiro, que ocorreram vários feminicídios em situações em que o parceiro, ele não contente pelo término da relação, eles eliminam a pessoa que, em tese, eles amam. Mas não é minha, não é de ninguém. A mulher não é um objeto. Mas a gente vivencia que ainda existem vários homens que pensam que a mulher é um objeto e esse objeto pode ser usado, abusado, descartado, caso não haja a reciprocidade. Então, a doutora Ana vai trazer o trajeto da sua jornada na atividade policial, na atividade profissional, para que a gente tenha um vivenciamento do que a autoridade policial passa e ela tem que atuar na sua área, e é uma coisa interessante que eu acho que são poucas as profissões da área de segurança pública que tem que dar a decisão no ato. Ela não vai meditar, ela não vai consultar a jurisprudência, ela diz: o senhor está preso, a senhora está presa, imediatamente, sem assessoria, sem tempo para isso, porque em 24 horas tem que comunicar a prisão do indivíduo, então ela tem que se pronunciar e fundamentar essa decisão. E é uma das carreiras mais árduas nesse sentido, porque a gente visualiza no judiciário, a gente visualiza na defensoria pública, demanda tempo para que o profissional expresse seu posicionamento. Mas na atividade abraçada pela nossa palestrante, é totalmente diferente. Então, já falei muito. Doutora Ana, estamos à sua disposição. Tá bom, professor Davi. Primeiro, eu queria agradecer o convite, e dizer da importância desse programa, né? Não sei o nome que isso tem aí na UF, e eu fiquei rememorando o meu tempo de faculdade. Eu fiz a FDC, a Faculdade de Direito aqui em Campos, e que a gente não teve uma experiência dessa de poder ouvir, né, todas as áreas do direito. Então a gente fica, eu pessoalmente me senti assim, quando terminei a faculdade, muito perdida no que ia fazer da minha vida profissional. Advoguei um tempo curto e vi que também não era o que eu queria para a minha vida, advogar. Então, acho de extrema relevância isso, a gente poder falar, né, para quem ainda está na faculdade e tentar ajudar, de certa forma, mostrar como é a carreira de fato, para a gente poder decidir com um pouquinho mais de embasamento, né, só do que se ouve falar, do que se vê na televisão, e por aí vai. Quanto à carreira de delegado de polícia, primeiro eu preciso explicar que eu nunca sonhei em entrar para a polícia. Na minha família não tinha um policial, e na verdade eu não conhecia nenhum policial até o dia que eu resolvi fazer o concurso. O primeiro concurso que eu fiz foi para oficial de cartório. Eu estava naquela vida ali de, nossa, não gostei de advogar, não é isso que eu quero para mim, o que tem aí para fazer? E o que tinha para fazer aí, num dos concursos, fiz para oficial de justiça, fiz um outro que eu não estou nem me lembrando agora, e nesse de oficial de cartório eu passei. E quando eu cheguei na polícia, primeiro aquele susto, né, te dá um distintivo, te dá uma arma e vai. E eu fui. E ali eu fui vendo no dia a dia que, embora seja uma profissão muito difícil, mas muito difícil, que quem não está ali dentro, às vezes não imagina o quanto é difícil e sacrificante pessoalmente aquela função. Mas, de outro lado, é uma profissão também que é muito boa, é gostoso, porque a função primordial da polícia, que é investigar, né, você tem ali um crime, você precisa desvendar aquilo, é muito bom. Não é como a gente vê em filme, em novela de televisão, mas é bom você se sentir útil e saber que você
de alguma forma, você vai elucidar, vai dar alguma justificativa para a família, ou reaver bens patrimoniais de alguém. Isso, intimamente, é muito bom. Agora, tirando essa parte boa de investigar, aí depois também uma questão também de crescimento na carreira e até de salarial, eu tentei o concurso de delegado e passei. Não é um dos melhores salários do meio jurídico, mas é um salário digno para a profissão. E ali eu fui, e aí, quando eu passei para delegado, que isso também é uma coisa muito, que todo mundo que está como o inspetor, oficial de cartório ou investigador da Polícia Civil, e eu também incidi nesse erro, que era achar, delegado não faz nada, quem carrega a delegacia é o inspetor. Então, só quando eu fiquei 7 anos como oficial de cartório, e aí quando eu passei para o concurso de delegado, quando eu sentei na cadeira, que aí que eu tive a dimensão do tamanho do negócio, porque antes, mesmo já trabalhando ali dentro da delegacia, convivendo, vivendo o dia a dia dos delegados que eram meus chefes, eu não tinha noção do que era realmente, e foi o que o Davi falou. Por mais que você tenha uma equipe, que você trabalhe numa equipe, que você coordene uma equipe, que você tenha gente o tempo inteiro com você, a decisão ali do delegado de polícia, seja na hora de indiciar, seja na hora de prender ou não prender, é uma decisão muito solitária. Você geralmente não tem com quem um outro colega ali na mesma delegacia para trocar uma ideia, que está todo mundo na pressão, 200 mil ocorrências chegando a todo momento. E uma das coisas também, que é as coisas mais loucas, e aquilo que vem assim, gente, que crime é esse? Gente, dessas 10 pessoas que a PM conduziu, vou prender quem? Elas não chegam meio-dia, elas chegam 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e você está ali sozinha praticamente para decidir naquela hora, naquele momento, e então isso é uma causa de estresse e de solidão da profissão. Mas isso aí também você vai, no dia a dia, no início é mais difícil, você, com o passar do tempo, você vai, né, criando uma carcaça para isso. E a outra coisa também, das coisas boas e das coisas ruins da profissão, eu já até me perdi aqui, porque eu fico rememorando as coisas que eu já passei em delegacia. Fala-se, o delegado, ele só lida com o direito, ele fica ali... não. O que a gente tem no dia a dia? Principalmente quando você é titular de uma delegacia, né? Você tem que gerir, é como se fosse delegacias maiores, a gente fala uma grande empresa, delegacias menores, delegacias médias, uma média empresa, delegacias pequenas, uma pequena empresa. Você tem que gerir aquelas pessoas, você tem que gerir a delegacia, porque se queima uma luz, se arrebenta um cano, o Estado não te dá ali funcionários, uma equipe, a Polícia Civil tem uma equipe que fica reformando delegacias. Não. Isso aí é um gerenciamento que cabe a você. O delegado lá que tem 200 mil inquéritos, 10 flagrantes ao mesmo tempo, você tem que gerir essa parte também administrativa, essa parte funcional. Policial que não quer trabalhar nesse setor, quer trabalhar no outro, e que não se dá bem com fulano, e não quer trabalhar com Beltrano, e aquilo ali, você também que tem que decidir quando você é titular de uma delegacia. Questões Mas isso aí também, a questão de demanda e meios para dar conta dessa demanda também não é uma coisa só da polícia, né? Do serviço público em geral. A gente tem uma demanda imensa, com recursos, seja de viatura, computador, sala, delegacia, e de pessoal, infinitamente menor essa demanda. Então, você também tem que gerir essa defasagem, que para mim, hoje, é o que mais causa estresse para mim no meu dia a dia, que é
é a angústia de ver tanta coisa a ser feita, tanta demanda o tempo inteiro, e os seus recursos, você olha e você vê, não tenho como resolver tanta coisa no tempo e como a sociedade gostaria que a gente resolvesse. Mas no dia a dia a gente vai fazendo essa média aí, buscando resolver as coisas mais importantes, o que para mim é o fator de maior estresse para mim hoje. Outra coisa que a gente tem que pensar antes de querer ser delegado de polícia e antes de querer ser policial no geral, que você vai trabalhar, geralmente, mais quando as pessoas estão se divertindo. Então, assim, você vai trabalhar à noite, você vai trabalhar final de semana, você vai trabalhar feriado, você vai trabalhar Natal, você vai trabalhar Ano Novo, você vai trabalhar Carnaval, aniversário de filho. Então, assim, caiu o seu plantão, é o seu plantão. Se você conseguir trocar, bem. Se você não conseguir trocar, esqueça a sua vida pessoal. Você vai ter que trabalhar. Então, muita gente eu vejo que entra para a polícia achando que é uma maravilha, a escala é 24 por 72 horas. Nossa, que maravilha, eu vou ter 3 dias de folga. No primeiro dia, você está morta. Você consegue mal dormir e se alimentar. O segundo, você já tem alguma coisa para resolver. No terceiro, passa assim e já está seu plantão de novo. Então, não é tão fácil quanto parece ser quando a gente não está lá. Porque a sua folga passa muito rápido e principalmente tem delegacia muito pesada que você não consegue dormir meia hora no seu plantão. Você vai ali, é uma ocorrência em cima da outra e você não dorme, e essa é a sua profissão. Você não pode depois querer reclamar disso, como a gente vê no dia a dia. Ah, mas eu não aguento esse plantão. Então tem que pensar antes, porque plantão é muito puxado. E nem sempre dá para você descansar. Deixa eu ver mais o que eu acho que seria bom falar. Eu acho, assim, a questão do dia a dia também, por essas coisas todas que eu já falei, mas, assim, é porque a gente vê, né, filme, novela, esse monte de programa policial, todo mundo dando entrevista, né, ou de gravatinha, bonitinho, ou com aquela roupa preta operacional, e a gente fica, nossa, né, que delícia, que maravilha, que glamour. Aquilo ali é 1%, é a cerejinha de um bolo imenso, 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 que o dia a dia não é aquilo. O dia a dia é de muita coisa parecida, como se diz, né, muito feijão com arroz, muita feijoada, e de vez em quando um trabalho realmente relevante, que você fala, nossa, né, valeu a pena. Isso também as pessoas se ressentem muito, que acham que vida de delegado, vida de polícia é aquilo que aparece na televisão. E também não é. O dia a dia é muito mais maçante do que os 5 minutos de holofote que às vezes se tem aí por conta desse monte de programa policial. E da sede, né, de notícia que a imprensa tem. Para quem está na faculdade ainda, que eu acho que é o que eu gostaria de ter tido alguém para me orientar. Bebam da fonte o mais que vocês conseguirem dos fundamentos. Fundamentos do direito penal geral, do direito penal especial, de direito administrativo, direito constitucional. Formem a base para depois vocês irem acrescentando, porque quem tem uma faculdade boa, que sai sabendo os fundamentos, os princípios, que consegue entender para internalizar concurso de pessoas, concurso de crime, porque é isso que a gente vai usar na prática.
Lógico que você tem que saber as teorias, não sei quem pensa o fundamento disso, a teoria daquilo, tal. A gente tem que saber, porque a gente tem que, principalmente para fazer o concurso, você tem que demonstrar o conhecimento, mas você, na prática, você não vai usar isso. Se usar menos de 1% num relatório ali para fazer uma graça, mas no dia a dia, você lida com os fundamentos, com as coisas básicas ali que a gente aprende na faculdade. O cursinho vai te ensinar, vai dar vai te relembrar, vai te dar maiores caminhos, mas a base da faculdade é muito importante, e tipo assim, matérias que eu não gostava muito na faculdade, que eu fui deixando de lado, depois eu fui vendo o quanto tempo eu perdi de faculdade, não me aprofundando em formar a minha base mais sólida. Então, assim, não achar que a faculdade, depois eu faço um cursinho para me preparar para um concurso, não caiam nesse erro, porque a base que a faculdade te dá, ela é a porta de entrada, ela alarga as suas possibilidades para qualquer curso, qualquer concurso ou área jurídica que você queira atuar na advocacia. Então, não desperdicem essa chance da faculdade. Por fim, que eu acho que mais ou menos o básico, assim, para diferenciar as dificuldades da carreira, tinha uma pergunta que o professor Davi tinha me mandado, se ter sido escrivã ajudou na minha carreira de delegado, como delegada. Eu tenho certeza, tipo assim, não é necessário, né, não é escalonamento da carreira, você faz um concurso e depois você faz outro, os delegados entram para o concurso, mas para mim, e eu acho que para todas as pessoas que trabalharam comigo e que já foram, né, oficiais de cartório ou alguma outra classe de agente da Polícia Civil, quando você chega para ser delegado, você já chega com muito mais bagagem do que um delegado que chegou, fez o concurso e entrou no balcão de delegacia. Quando eu cheguei no meu primeiro plantão como delegada, aquilo ali para mim já era mais ou menos o que eu fazia, né? Então, sabia lidar, sabia mais ou menos o que viria, sabia mais ou menos como lidar com as situações. E o que a gente sempre fala na polícia, né? E acho que em qualquer profissão, que é o conhecer o chão da fábrica. Quando você chega para trabalhar e você já passou por aquilo em outras circunstâncias, vai muito mais fácil para você. E até no próprio concurso, nas provas objetivas, não. Aí é muita teoria. Mas quando eu fui para a prova discursiva, né, de penal, processo penal e etc e tal, as perguntas são muito práticas, eles te dão um caso ali para você resolver, se você lavraria o flagrante, em que crime você imputaria, daria nota de culpa. Então, tipo assim, eu me lembro nitidamente da minha prova de processo penal, que era uma situação, eu chego até a arrepiar quando eu lembro, quando eu peguei a prova que eu comecei a ler, eu já tinha feito, né, trabalhando como oficial de cartório, uns flagrantes muito parecidos com aquela situação ali. Aí eu só fui lembrando, lógico, a parte teórica, né, eu tinha que saber mais ou menos, mas faria o quê? Eu perguntava, o que eu faço? Isso aqui, eu tenho que apreender essa droga e mandar para o ICCE, eu tenho que fazer isso. Eu só fui relembrando o que eu fazia. Então, até para passar para o concurso me ajudou. Fora o dia a dia da delegacia, que já era, né, o meu métier ali. Embora, como eu já disse, quando você senta na cadeira mesmo, é que você tenha o tamanho da dimensão da sua responsabilidade, porque, por mais que pareça fácil, mas está ali, essa conduta se enquadra nesse crime, né, que tal, mas a decisão de falar, está preso, né, e de fundamentar aquilo, não é tão fácil quanto pareça, embora hoje, né, tenha audiência de custódia, você sabe que a sua decisão vai ser revista ali em 24 horas, não é fácil, não é uma situação assim que a gente faz no automático. Cada caso é um caso,
tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser visto se realmente se enquadra dentro daquelas situações flagranciais mesmo que o CPP prevê. Então, assim, a gente vai, por mais que os dias sejam muito parecidos, muita coisa igual, cada dia é um dia, cada caso é um caso. Quando, na delegacia da mulher, então, isso se tornou para mim, assim, 10 vezes mais do que eu já achava de que cada caso é um caso. Porque quando eu cheguei na delegacia da mulher, e eu já estou lá há 8 anos, a gente nem fala que cada caso é um caso, cada caso é uma mulher, cada caso é um ser humano ali muito na sua frente, muito precisando muito que você resolva, de alguma forma. Então, assim, porque quando você lida com a violência doméstica, você não está lidando com um carro roubado, um carro furtado, uma loja assaltada, né? Você está lidando, muitas das vezes, a depender de certos casos, com a vida mesmo. Se você não tomar uma medida ali, se você não tiver uma representação, um mandado de prisão, uma coisa muito urgente, você está ali, nítido na sua frente, uma pessoa pode morrer, ali, em coisa de 2, 3 dias. Então, essa urgência toda e essa tomada de decisão que eu já, próprio Davi falou, a gente lida isso muito no dia a dia. Quando você chega numa delegacia da mulher, aí seu estresse vai para as alturas, porque você acha que se você não agir muito rápido, você acha não, né? A prática te mostra isso, que você precisa ter uma agilidade muito maior do que no dia a dia para evitar um feminicídio ou alguma outra coisa também que ainda que não seja o feminicídio, que seja mais degradante ainda para essas mulheres que nos procuram. Então, eu acho que eu já dei um apanhado geral. Vou deixar agora para quem quiser me perguntar alguma coisa, para ficar mais objetivo. Nós recebemos uma pergunta aqui no chat. Bia, você quer falar? Pode falar primeiro, eu falo em seguida. Tá. Do Gabriel Figueiredo. Ele falou que a pergunta dele é direcionada para a vida real. Que em questão da sua segurança pessoal, como que é? Se é muito difícil, se você se sente muito insegura, sendo delegada, né? Como é que você lida com essas pressões? Uhum. Olha, Gabriel, a gente tem que diferenciar que, embora quem trabalha no interior, né, quem é policial no interior e quem é no Rio de Janeiro, porque tem uma diferença, né, nas capitais, nas situações. Aqui em Campos, onde eu trabalho, onde eu moro, lógico que eu não transito com aquela paz como se eu não fosse policial, porque a gente lida, né, com pessoas, como é que eu vou falar? O ditado que a gente fala na polícia, a gente lida com a escória da humanidade, né? Então, uma raiva que alguém possa ter por você, então a gente não tem aqui no interior essa coisa do que a capital tem, de esconder arma, de esconder carteira, porque se você parar numa situação ou for assaltada, vão te matar só pelo simples fato de você ser policial. Aqui no interior, a gente ainda não vive essa realidade tão afrontosa assim. Então, mas assim, no dia a dia, o que a gente acaba se tornando, né? Uma pessoa atenta 24 horas por dia. Eu não frequento determinados locais, por exemplo, assim, exposição agropecuária. Há muitos anos que eu não vou, porque eu não vou armada nesse tipo de situação, e é um local ali que você está exposta, né, para gente que você não sabe de onde que veio, que se já passou por você. Eu não sento vamos supor, estou em um restaurante, num bar, eu não sento de costas para a calçada, nunca. Mas isso é coisa que você internaliza, às vezes pessoas que você falam assim, mas por que vão sentar aqui? Aquilo já vem com você, você nunca quer ser surpreendido, né? Você está sempre alerta.
Mas basicamente é isso. No dia a dia, a minha experiência de interior, né? No Rio de Janeiro, a situação toca bem diferente, né? No Rio de Janeiro, tem colegas que escondem, deixam a carteira distintiva e arma na delegacia, com medo de ir do deslocamento para casa com arma e carteira e qualquer coisa que te identifique como policial. Só para complementar. Então, quando saem os 5 policiais, todo mundo senta virado para a rua. De preferência, sentam, embora... Então, a gente senta numa mesa que não fique na beira da rua. Você falou isso, eu lembrei. Um dia desses foram eu e mais 4 colegas almoçar. Eu logo cheguei rapidinho, sentei virado para a rua e disse assim, sai daí que a vez é minha. Porque tu já internaliza isso, né? Você já está no teu DNA que tu não vai sentar de costa para a rua. E é uma visualização. Porque você, no dia a dia, eu aposentado, e todo mundo que foi almoçar, era tudo aposentado. E todo mundo sentado, virado para a rua. Aí, não, mas você não, é minha vez, não tem mais lugar, o problema é teu. Eu sentei aqui, eu não saio. É uma realidade. Vamos lá ver se é isso. Infelizmente é. Doutora, tem uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, mas eu vou abrir aqui porque tem uma pergunta no chat, né? Do Pedro Marçal da Silveira Gassi. Ele disse assim, doutora, minha dúvida é em questão de concurso, na questão da preparação, né? Ele diz que está indo para o último ano da faculdade e que deve iniciar já no segundo semestre desse ano um curso preparatório para o concurso de delegado, que é o que ele quer, né? E aí a pergunta é a seguinte, se você acredita que um ano de preparação já é algo para começar a pensar em aprovação? Eu acredito que sim. Se você já está decidido o que você quer, e pega aí os editais antigos, né? Porque tem uma coisa, a carreira de delegado, o concurso de delegado, embora seja um concurso difícil, se a gente for comparar com o Ministério Público, Magistratura, Defensoria, a gente sai numa vantagem que são 6 matérias, né? Direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil e medicina legal. Então, já diminui bastante, né, o seu leque ali. Então, se você já decidiu o que é isso e vai focar nisso, um ano eu acho bastante, já dá para acreditar, sim, que dá para passar. E se você fez uma boa faculdade, te garanto que com menos que isso. Você vai ter que estudar medicina legal, né, mais aprofundadamente, e a prova não é fácil, porque isso a gente não tem, né, nas faculdades. Não sei se a UF tem, acredito que não. A UF tem, em Macaé, você fazendo um intercâmbio com a FRJ, que eles abrem algumas vagas para essa disciplina de medicina legal. Eu sempre, mas poucos sabem disso. Na UFRJ tem medicina legal. Isso aí. Então já dava para partir na frente. Tem outra pergunta aqui do Felipe Bertolucci, e aí ele quer saber o seguinte, como funciona o plantão na delegacia? Você já falou um pouquinho, mas a pergunta dele é direcionada para essa questão do plantão na delegacia. Tá. No geral, os plantões são 24/72. Só que nem toda delegacia e nem todo setor da delegacia trabalha no plantão, né, de 24/72 horas. Tem a parte de expediente, que trabalha normal, de 8 às 6, que geralmente é aquela parte que é o CESOP da delegacia, que recebe laudo, que recebe petição, que é a parte mais administrativa da delegacia. Essa é expediente. A parte investigativa, né, de cumprimento de mandado de prisão e de investigações mais direcionadas, que a gente chama de JIC, também não trabalha nesse esquema, trabalha em setor de expediente. O plantão mesmo é aquele setor da delegacia que aqui no Rio de Janeiro é o chamado GI, que é o que trabalha atendendo a população. Se você foi assaltado na rua hoje, em qualquer
hora do dia ou da noite, você chega numa delegacia, você vai ser atendido pelo plantão, que são esses GIs, que vão lavrar o seu RO, se for um caso de flagrante, que vão fazer as oitivas, vai fazer todo o procedimento. Então, por exemplo, eu trabalho num esquema de uma escala de trabalho que é um misto de plantão com expediente. Eu começo porque a minha delegacia, como diversas outras, as menores do estado, as DEANs, quase todas, por exemplo, aqui na região, a delegacia de Quissamã, São Francisco do Itabapoana, São Fidélis, São João da Barra, elas têm um delegado. Então, a gente começa a responder, né, pela delegacia, segunda-feira, 8 horas da manhã, e termina sexta-feira, 8 horas da manhã. Aí, quando chega final de semana, é o chamado plantão de área, que aí entra os plantões com delegados respondendo por 5, 6, 7, 8, às vezes, em determinados locais, por 10 delegacias. Um delegado responde por várias delegacias durante o final de semana para dar essa folga sexta-feira para quem estava trabalhando direto de 8 de segunda a 8 de sexta-feira. Ah, Ana Paula, isso quer dizer que você não dorme de segunda a sexta-feira? Durmo. Costumo dormir, às vezes não a noite inteira, tem dias que durmo a noite inteira, mas qualquer coisa que aconteça, estou dando o exemplo da DEAN onde eu trabalho, se acontecer flagrante ou coisas que eu preciso estar mesmo na delegacia, eu estou à disposição do Estado nesse tempo inteiro. E assim tem diversas delegacias. Agora, as delegacias maiores, que você tem um plantão, geralmente, ou você trabalha, né, se a delegacia tiver um quadro mais completo, aí você trabalha nesse esquema de você faz o seu plantão, 24 horas de plantão e folga 24. Nessas delegacias médias que a gente tem aqui mais ou menos na região, a delegacia de Campos, a delegacia de Guarulhos, a delegacia de Macaé, de Rio das Ostras, geralmente são 2 delegados que trabalham, a maior parte trabalha segunda e terça, fica 48 horas de plantão, e o outro delegado fica quarta e quinta, também 48 horas de plantão, até chegar no sexta, sábado e domingo, que é o chamado plantão diário. Então, são os plantões para os delegados. E os inspetores, geralmente, eles estão ou trabalho junto com o delegado ali direto, ou naquele esquema que eu já falei, quem é expediente, quem é plantonista, e quem faz esse setor mais investigativo mesmo, de pós-RO, né? Depois que o RO está feito. Deu para entender? Obrigada aí, doutora, pela explicação. Uhum. O Pedro tem outra pergunta aqui, e é a seguinte: tem que ter quanto tempo de polícia para fazer o curso para a CORE, né, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais? E agora você me pegou. Vou ter que pesquisar isso aí, eu não sei. Mas pelo que eu ouço dizer, eu acho que não tem necessariamente nenhum tempo, não. Você tem que se inscrever. Você pode ter pouco tempo de polícia. Eu tenho que confirmar. E aí você faz um curso específico para trabalhar na CORE. Isso tem. Você tem que passar por avaliações físicas, psicológicas, e é tipo um treinamento tipo exército, assim, você fica no meio do mato, você fica sem dormir, fica no frio, tem que atravessar rio, negócio de rapel, é um negócio que eu nunca fiz, que nunca foi muito a minha praia, mas não sei te dizer especificamente se tem um prazo. Acredito que não, mas eu posso pesquisar e depois eu passo para o professor Davi responder isso para você, tá bom? Vou ficar devendo essa. Obrigada, doutora. Tem várias perguntas aqui. A próxima é do Alexandre Simões Gonçalo. Ele perguntou assim: quando você decidiu estudar para o concurso de delegada, você chegou a prestar em outros estados também, ou só no Rio de Janeiro mesmo? Não, eu só fiz no Rio de Janeiro, porque
eu passei no meu primeiro concurso de delegado, porque eu não tinha, eu já estava ali na delegacia, né, igual eu já tinha expliquei, mas eu achava que eu não ia conseguir. Até um dia que eu comecei, eu decidi que ia fazer, e aí eu dei muita sorte, porque o que aconteceu no meu concurso, que foi 2000, eu sei que eu tomei posse em 2008. Eu fiz a primeira prova, a objetiva, que é toda aquela de marcar, e não passei, perdi uma questão de medicina legal, porque você também tem que fazer 50% em todas as matérias. Aí o que aconteceu? Eu fiquei por uma questão em medicina legal. Então não importa a pontuação, você pode ter tirado 10, 10, 10 em tudo, mas você tem que fazer 50% em todas as provas. Aí anularam uma questão de medicina legal, foi anulada. Aí eu era só o que me faltava, aí eu passei para a segunda fase. Aí nessa, quando foi para a segunda fase, não me lembro, que teve um mandado de segurança, alguma coisa que aconteceu no meu concurso. E o meu concurso ficou 1 ano e meio parado para vir a segunda fase, que já era a prova objetiva. Então, eu tive essa sorte também, porque quando eu passei na objetiva e o concurso ficou suspenso, aí eu falei, é sinal de Deus, agora é a minha hora. E aí, nesse tempo que o concurso ficou suspenso, eu só trabalhava e estudava, não fazia mais nada na minha vida, era estudando o tempo inteiro, porque eu realmente acreditei, falei, gente, é agora, eu não vou ter outra oportunidade dessa. E assim foi. Entendeu? Eu tive um pouco de sorte nessa suspensão aí entre a primeira fase e a segunda. Legal, muito obrigada. Agora, uma pergunta que eu pensei aqui e gostaria de fazer. No caso, você falou, né, trabalhando na delegacia da polícia, da mulher, no caso, né, você enfrenta diretamente a questão do feminicídio e tudo mais. O nosso professor de Direito Penal, né, o professor Hamilton, ele passou muitos trabalhos para a gente, assim, referente a essa questão do feminicídio e de como muitas vezes as delegacias acabam não tendo o preparo para lidar com essa mulher que está fragilizada, que vai ali buscar uma ajuda, às vezes até desacreditando da palavra dela, ou mesmo assim, muito com preparo para lidar com aquela situação, porque é uma situação delicada, às vezes não consegue comprovar muitos fatos, enfim. E aí, nesse sentido, sabendo que você faz um ótimo trabalho, até por ser uma liderança feminina que está ali, né, na delegacia, eu queria saber, assim, na sua visão, qual é a importância da sua atividade profissional no ambiente social. E aí eu acabei fazendo muito esse link com a questão da delegacia da mulher e no combate ao feminicídio também, nesse sentido. Olha só, Beatriz, né? Beatriz, a gente estava até conversando isso antes de começar, com esse boom de feminicídio que a gente teve nesses últimos dias, que a gente vive numa situação de luta contra esse patriarcado, né, que o professor Davi já falou, da questão dessa objetificação feminina, que os homens acham que nós somos meros objetos e não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, etc. e tal. Então, a questão do atendimento nas delegacias, que também é um ditado que a gente usa, né, no dia a dia, é que o policial, ele não vem de Marte, né? Nós somos seres humanos que vivemos nessa sociedade machista, patriarcal, pererê, pererê, perará, e que nos tornamos policiais. Então, assim, lutar contra isso no seu ambiente de trabalho e preparar e conscientizar é uma luta diária, até mesmo para os policiais que trabalham nas delegacias das mulheres. A gente tem treinamento contínuo e, por exemplo, quando eu cheguei na DEAN há 8 anos, e nesses 8 anos eu vi assim, situações e reflexões minhas de pensamento, de lidar com as coisas, de como eu era machista. Então, assim,
a gente vive de tão forma, num meio tão opressivo, que é muito difícil até a gente nós mesmos nos darmos conta de que estamos reproduzindo certos machismos, né, e certos comportamentos. Então, eu falo isso não puxando sardinha para a Polícia Civil, porque eu acho que nós também, qual instituição que não é, né, nós também somos cheios de defeitos, mas eu acho que é uma instituição muito atenta a essa questão, nós somos muito cobrados, né, no nosso dia a dia, na questão do atendimento. E agora, o trabalho da DEAN, ele é muito difícil, porque a gente lida com determinados crimes que muitas vezes não tem testemunha. Às vezes, quando tem testemunha, a irmã, a mãe, ou alguém muito próximo dessa mulher. E, infelizmente, eu vou falar aqui que às vezes dói na gente, como tem a questão do ciclo da violência doméstica, que mulheres, né, sofrem violências terríveis e volta para esse agressor, a gente tem na prática, às vezes, dificuldade de instrumentalizar um inquérito policial, porque a testemunha, que é a irmã da vítima, não vou na delegacia, não, já estão juntos aí, eles que se entenda, eu vou lá dar meu testemunho, me meter nisso, para daqui a pouco eles estão contra mim. Isso não é um caso isolado, isso são dificuldades que a gente vê na prática. Às vezes, a mulher vai à delegacia, faz o registro, tem a coragem de ir, mas aí, como ela está envolvida nesse ciclo da violência doméstica, que é a explosão, a tensão, explosão, né, e depois a fase da lua de mel, em que o homem pede perdão, jura que nunca vai fazer, etc e tal, que aí é uma questão para outra palestra. Essa mulher, geralmente, ela volta pro agressor. E aí, dependendo do tempo que ela volta, ela não vai ao ML fazer o exame de corpo de delito, ela volta à delegacia e desmente, falando que não foi nada aquilo. Então, o dia a dia de instrumentalizar inquéritos de violência doméstica, que parece ser fácil, não é tão fácil assim. São vários meandros que impedem a gente de ter a agilidade necessária para finalizar certos inquéritos. E, tirando essa questão, que também por que o feminicídio é um problema só de repressão, de que a polícia não está funcionando, de que o judiciário não está funcionando, de que nada está funcionando? Hoje, 8 anos depois, lidando nessa área, eu acho que a gente precisa ter certeza de que não é só polícia, prisão, que a gente vai diminuir esses índices e resolver essa questão de violência doméstica e de violência contra a mulher em geral. A própria Lei Maria da Penha, ela fala, né, dos 3 pilares da prevenção, da educação e da repressão. Então, eu vejo que palestras, discursos, cursos e etc e tal, sempre focados na repressão, na repressão, na repressão. E a própria a Lei Maria da Penha está lá, estabelece campanhas publicitárias, ensino de gênero em escola, inclusive até do ensino fundamental ao ensino superior. São várias medidas que estão lá na Lei Maria da Penha, mas todo mundo só cobra e só quer saber da parte policial, da parte criminal, se o homem vai ser preso, quantos anos o homem vai pegar preso, e isso tem que ser feito? Obviamente. Crime é crime, e tem muitos casos mesmo em que é só prisão mesmo, que a mulher só consegue ter 1 minuto de paz, isso eu vejo no meu dia a dia, todos os dias. Ela só consegue ter paz quando a gente consegue prender a pessoa. Ela fala, nossa, estou conseguindo dormir, coisa que eu não estava fazendo já há 2 meses. E óbvio que tem que ter, mas isso vai resolver o problema? Não vai. E como combater a violência doméstica? Mudando a cultura, né, educando essas novas gerações para mudar essa mentalidade e
E porque a gente não vai combater violência contra a mulher e violência doméstica como a gente combate o crime de tráfico, o crime de roubo, o que na polícia a gente chama de mancha criminal, né? Vamos fazer trabalhos aqui nessa região, nesse horário, onde o maior índice é aqui, o maior índice é ali, porque essa violência, ela está em todos os locais, dentro das nossas casas, e o tempo inteiro, 24 horas por dia. E aí, como mudar isso? Dentro das nossas casas, dentro de hospitais, dentro em todos os lugares que a gente viu o caso desse médico aí, na sala de parto, enfim, é uma violência que ela tá em nós o tempo inteiro. Então, isso é muito difícil de se combater unicamente com a questão policial repressiva. Entendeu? Deu para captar o pensamento? Perfeito, excelente a explicação que a senhora deu. E realmente essa questão é muito complicada, né? Porque, assim, igual você disse, as pessoas acham que a única forma de fazer com que isso acabe é reprimindo, e é o último estágio, na verdade, né? Tem que ser mudado toda uma estrutura cultural, como você disse, né? E normalmente as pessoas também, a gente consegue ver que essa questão do feminicídio é tão estrutural, assim, do machismo é tão estrutural, que as pessoas começam a culpar a própria mulher porque aquilo está acontecendo com ela, né? Assim, é o estágio máximo de como isso está enraizado e como isso deve ser mudado, né? Então, eu achei bem bacana. Com certeza. E fico feliz de ter uma pessoa como você, né, que é delegada e consegue ter essa visão, né? Porque eu acho que quanto mais a gente conseguir ter essa visão dentro de delegacias e assim, para que essa mulher tenha esse primeiro atendimento de uma maneira, porque ela já está fragilizada pelo que está acontecendo, né? E se ainda quando ela vai para buscar ajuda, a pessoa não tem minimamente, assim, um tato para lidar com essa situação, acho que fica tudo muito pior, né? E ela se sente culpada pelo que está acontecendo com ela. Enfim, achei bem bacana, assim, a sua explicação a respeito disso. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando, você deu uma pincelada mais ou menos nisso, mas eu fiquei pensando assim, de uma maneira mais prática, o que você acha que seriam, então, as vantagens e as desvantagens, assim, da sua área de atuação? A vantagem é o trabalho em si, né? Como eu já falei, é um trabalho gostoso de fazer na prática, né? De investigar, de ouvir pessoas, de desvendar, né? Crimes. Isso é muito bom na prática. Eu também acho, isso é uma questão muito pessoal minha, que eu vou falar aqui agora. A polícia, no geral, ela é um lugar que te dá uma sensação, eu não sei nem explicar isso bem em palavras, mas é um sentimento de pertencimento, sabe? De irmandade. Quando você entra para a polícia, você tem uma sensação de que você nunca mais está sozinho. Por exemplo, eu posso estar lá, sei lá, no Maranhão, sei lá, tive um problema, bati de carro. Cara, você vai encontrar um colega lá e ele vai te ajudar. Que eu já tive experiências assim. Então, assim, eu acho isso muito bom. Não sei se Davi também concorda que era da polícia. É um sentimento assim de união, entendeu? Você tá numa operação. Ou então, nem precisa ser tanto, você está no plantão lá de madrugada, não deu tempo nem de você tomar banho, você está lá já virada, aí o seu colega fala assim, não, ô fulano, vai lá, toma um banho lá, come que eu seguro aqui o balcão para você, entendeu? Então é coisa assim, só que quem está ali no dia a dia que entende isso, é um sentimento de pertencimento que você, depois que você virou polícia, você vai circular por ali, se você tiver um problema, você vai achar um colega que vai te ajudar. Isso, para mim, eu gosto bastante. E a maior desvantagem que eu acho é essa questão do horário de trabalho, né? Você fica com a vida pessoal um pouco prejudicada. Ainda mais agora, porque a gente está passando por um momento na Polícia Civil, né? Que eu estou falando da minha casa,
pouco policial. A gente tem dificuldade para tirar férias, porque não tem ninguém para te cobrir, às vezes. A gente tem dificuldade, essa questão de ter que tirar 4 dias, praticamente, de plantão em delegacias menores, porque igual eu falei, tem noite que você dorme, tem 3 noites, às vezes eu passo 3 noites, para mim é um luxo. Por exemplo, a noite que eu durmo, a noite inteira, que meu telefone não toca, doutora, chegou aqui agora a PM com isso. Então, é um luxo. Dormir, que é uma coisa normal para a maioria das pessoas, para mim é um luxo. Eu durmo muito pouco, aí eu tenho problemas de insônia, né? Hoje eu já tive que entrar com medicação, e eu não sou um caso isolado. A grande parte da polícia é isso, com distúrbio de sono, com problemas de estresse, assim, elevados. Então, assim, é uma questão que eu acho que é pouco vista, né, pelos nossos superiores, como se aquilo ali não fosse feito por pessoas, né? Eu sempre falo que a polícia sempre se fala, tem que atender bem a população, tem que fazer isso, mas ninguém olha para quem está ali atrás de um balcão, né? Vendo coisas assim. Eu já tive situações vou dar exemplos meus, né? De fazer oitiva, colher depoimento especial de criança vítima de abuso, que eu tive que sair da sala, porque eu comecei a passar mal com aquela criança me falando as atrocidades que aconteciam com ela, e ter que parar e ir lá para fora, lavar o rosto para conseguir voltar e terminar, porque isso não me acontece hoje, depois vai me acontecer daqui a 3 meses. Lógico que com o tempo você vai, né, se adaptando a isso, mas ainda tem coisas que te deixam mesmo, sei lá, eu tenho tanto caso para contar, a gente vira meio Forrest Gump, né, depois que você tem uns anos de polícia, muita história para contar. Mas tem coisas assim que me marcaram. Eu me lembro, a gente está aqui falando de feminicídio, uma vítima minha, de um caso que eu trabalhei, uma vítima de um caso que eu trabalhei, que o ex-marido dela deu 19 facadas nela. E no depoimento dela, que também foi um desses que eu tive que parar, na época eu fumava, ir lá fora, fumar um cigarro, voltar para conseguir terminar, porque primeiro que a cena a cena de onde foi a sala da casa, tinha sangue no teto, assim, aquela mão de sangue escorrida, coisa de filme de terror. E ela falando que ele dava as facadas nela, virava a faca e falava, morre, desgraçada, morre. Ela tomou 19 facadas e não morreu. Acho que Deus chegou ali, tirou, e aí ele pegou o filhinho de 2 anos, ele todo ensanguentado, pegou essa criança e levou para uma festa de laço, tipo uma exposiçãozinha agropecuária, deixou esse menino de 2 anos, todo sujo de sangue, no meio do povo, e saiu, fugiu. Aí eu falo, você consegue ser a mesma pessoa? Depois de lidar com uma situação dessa, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Então, um questionamento que eu sempre faço. A polícia quer muito bom atendimento, quer isso, quer aquilo, mas e de quem cuida, né? A gente não tem nenhum amparo, a gente não tem plano de saúde, a gente não tem nenhuma situação, nenhum preparo do Estado para lidar com isso. Você se cuida da forma que você conseguir se cuidar. Entendeu? Ana, só para... Realmente... Fala, Beatriz, depois eu vou complementar aqui. Pode falar. Não, é uma parte interessante porque existe um alto índice de suicídio de policiais, que isso não é divulgado. Eu vejo, na área da Polícia Federal,
a incidência de suicídios em todas as áreas. É delegado, é escrivão, é perito, é agente, é PAP. E não tem uma divulgação. Por quê? Não estou dizendo, justificando porque a pessoa se mata. Às vezes a pessoa não tem uma determinada estrutura para suportar determinadas atividades. Aí o exemplo que a doutora está falando com relação ao trato de vítimas de feminicídio. Eu trabalhei numa área de pedofilia e os agentes tinham que ser mudados ano a ano e levados para o psiquiatra, para o psicólogo, para eles contarem as impressões e para ver se desanuviava a cabeça deles do que é visualizado. Porque nessa área de pedofilia, principalmente quando o pedófilo pega a criança, eu já tive um caso, a criança tinha menos de 1 ano. Aí você fica analisando e o agente chega para você assim, chefe, deixa eu ficar sozinho com ele. Negativo, cara. Aí quem vai para a cadeia é você. Tá? Vamos tratar aqui profissionalmente para não dar problema. Então, não tem o Estado ou a União, não fornece um psicólogo, um psiquiatra, que o policial vá lá e diz, aconteceu isso, isso, isso. Ou ele é retirado do plantão ou da atividade para um tratamento. Então, o que a doutora Ana está mensurando é uma realidade. Essa falta de amparo interna corporis em determinadas áreas de atuação que o policial vive, que ele tem que ser reciclado. Até fazer uma comparação que eu não deveria fazer. O cão farejador ele tem 5 anos de vida como profissional, depois ele se aposenta, né? Por quê? Ele vai perder o faro e ele não vai servir mais para aquilo. O policial, em determinadas atividades, ele tem que ser reciclado ou mudado de área. Porque o ambiente que ele viveu ali afeta a vida dele quase para sempre. Então, é uma parte negativa da atuação, essa falta de respaldo do Estado no tratamento desse policial que sofre com o que ele visualiza no seu dia a dia. Né? Mas aí tem o outro lado. Tem gente que não esquenta a cabeça com nada. Mas a grande maioria tem uma nova conotação, como é que se diz? Uma situação reprimida que ele não consegue exteriorizar só num tratamento de um psicólogo, um psiquiatra para visualizar aquilo dele. Era só isso. Vai, Bia. Não, sei se ela... também Fala. Falar nesse sentido, né? Eu acho que a grande dificuldade é que vocês acabam lidando com situações assim, que você não tem ideia de que um ser humano é capaz de fazer isso contra uma outra pessoa, né? E são casos muito cruéis, muitas vezes, então a gente sente as coisas, né? Então eu acho que nesse lado é até interessante você ter citado essas questões que acabam acontecendo, né, como uma desvantagem assim, da profissão, até para a pessoa que tem interesse em atuar na área, entenda que você tem que ser, assim, por vezes, se distanciar daquela situação, né? Porque se você acaba deixando que isso entre em contato com a sua questão psicológica mesmo, de bem-estar, isso acaba se deteriorando, né? E você acaba ficando muito afetado por tudo aquilo que está acontecendo rotineiramente, que você acaba vivenciando, lendo, vendo fotos, analisando. Então, realmente tem que ter, assim, uma cabeça boa, né? Vamos dizer, um acompanhamento para conseguir lidar com essa situação. Tem uma outra pergunta aqui, do Alexandre Simões Gonçalo, que ele disse assim, doutora, na prática, como é a relação entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público durante as investigações? A relação, ela é distante, né? A gente instrumentaliza os inquéritos, mandam para eles, alguns mais próximos, né, quando você conhece o promotor da sua comarca, mas não é assim aquela que a gente vê, às vezes a gente vê nessas operações com GAECO,
não é uma relação tão próxima, essas aí são mais exceções. A gente não tem essa relação tão próxima assim, com o Ministério Público, não. É cada um na sua função e se juntam, às vezes, né, primeiro que tudo que a polícia faz, o Ministério Público fala em cima, né, do nosso trabalho. Para a gente ser prático, né, sem modéstia, Na verdade, a gente trabalha com o Ministério Público, né? A Polícia Civil, no geral, ela apresenta o trabalho dela e vai avaliar aquilo ali, se está bom, se não está bom, se precisa ter mais alguma outra diligência, o que vai ser feito. Então, é uma relação de a gente faz, eles avaliam, e em algumas operações de maior vulto, eles querem participar mais efetivamente, né, até participando das diligências. Mas isso aí é exceção. No dia a dia é cada macaco no seu galho. Muito obrigada, doutora. Acho que deu para entender. Só para dar um feedback para vocês sobre o formulário, as pessoas adoraram a palestra da doutora, falou que gostaram muito de saber sobre a carreira de delegado, que agradece pela conversa, pediram para trazer mais policiais e elogiaram muito a forma com que a senhora falou sobre a carreira, que foi muito esclarecedor. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Beatriz e para o Davi, para a gente finalizar. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, se quiser abrir o microfone para fazer, ou então mandar no chat. Enquanto isso, o nosso professor Calegari vai falar. Fala, Calegari. Boa noite. Professora doutora Ana, um prazer ouvir a senhora. Eu registrar aqui, né, Davi, que a frequência no projeto de extensão é majoritariamente feminina. Isso é muito bom, né? E esse comprometimento das meninas com a formação, e elas frequentam múltiplos projetos, estão sempre buscando uma alternativa também na formação existencial. E ontem, Davi e doutora Ana, eu tive uma banca que justamente tratei de feminicídio, essa questão de mudança cultural e essa questão desse passo de educação, né? Dessa educação, preparo, depois chegar na repressão. Isso é importante para a gente romper essa cultura. E dar os parabéns, porque a polícia ela traz um ranço histórico da nossa formação patriarcal lá atrás, de um uso político, que o delegado não era de carreira, não tinha formação científica. E eu me lembro, na década de 70, que eu morava perto de uma delegacia de polícia, e tinha um horário que a gente passava lá e eu via os presos apanhando. Então, era uma rotina de só repressão e tortura. E romper essa lógica para uma polícia científica e investigativa, que muitas das vezes ela é desaparelhada porque o fato dela se tornar uma polícia inteligente e investigativa vai chegar em escalões que antes não chegavam. E aí o delegado é que está ali nessa ponta. Então, você fecha a torneira para essa ponta de investigação científica inteligente, até para desestimular o ingresso de carreira de pessoas com sua vocação, com sua qualidade técnica, que a gente viu aqui agora. Algo importantíssimo que a senhora colocou aí para a gente é que nós vivemos numa sociedade muito ansiosa, a gente queima muitas fases, muita etapa. Se a gente pegar na história do grande capital industrial, esses industriais, na época que as empresas eram familiares, colocavam os seus filhos para aprender no chão da fábrica a vocação do negócio. Né? Antônio Hermínio de Moraes. Sim, o Antônio Hermínio de Moraes é um exemplo clássico disso. O que a gente quer falar com isso? A universidade, a faculdade, é esse chão da fábrica do profissional do direito. Primeiro chão da fábrica. E com essa cultura de cursinhos e concursos, criou-se uma indústria de ansiedade para o jovem, ele acaba queimando etapas importantíssimas da sua formação geral.
principalmente nas questões da parte geral do direito penal, parte geral do direito civil, teoria geral do processo, os fundamentos, o que eu tenho falado nas aulas da gramática jurídica. Você tem que dominar a semântica, os conceitos, para depois saber se colocar isso na prática. E as provas, como a senhora demonstrou, ela tem uma pegada teórica, mas a pegada que vai colocar o aluno na carreira é questão prática, como resolver isso. Aí você tem que saber manusear conceitos e fazer a pesquisa manual nos códigos. Não adianta só ler código pela internet. Tem que ler o código na prática, no papel também, que é o material de trabalho do profissional do direito. Então, chamar a atenção. A senhora, que é uma profissional qualificadíssima, isso não precisa nem... já está revelado na sua postura, na sua fala, e colocar essa... é preciso ter uma base geral muito forte, porque você passa em qualquer concurso. Até mesmo você não sabendo como que você vai ser no futuro, quando chegar a oportunidade, você vai passar. E aí depois você elege se aquela carreira é ou não, como aconteceu no seu caso. Então, esse aspecto pedagógico. Outra coisa importante que a senhora colocou aí, de um exemplo que agrada muito a gente ver hoje, né? A mulher rompendo, se colocando onde ela quer estar, e no ambiente patriarcal e machista, que é de força de segurança, e ela se colocar com autoridade, mas uma autoridade técnica também. Né? Isso aí dá os parabéns, porque a gente sabe, né, Davi, que a profissão de segurança pública, e principalmente do delegado de polícia, é muito difícil. Existe um sacrifício pessoal que a sociedade não vê. É tipo daquela questão da obra que o político não investe dinheiro, porque não tem visibilidade. Ele vai jogar dinheiro onde tem visibilidade. E eleger essa carreira para poucos. E permanecer nela saudável é para muito menos gente ainda. Ainda mais porque nós não temos essa força de reserva, como o Davi colocou, do policial estar no front direto, ele ter um tempo de respiro para poder fazer um rodízio de funções, para depois ele voltar mais estabilizado, porque não tem como se manter permanentemente estabilizado na tensão constante. Qualquer equipamento, depois que aquece, superaquece, ele queima. O ser humano é a mesma coisa. Né? Nós forçamos demais a nossa existência. Essa solidão e essa angústia da profissão é uma coisa gravíssima. Ainda mais numa sociedade que despreza tanto a força de segurança, porque ela é manipulada de uma forma repressiva, burra, aí não é culpa da polícia, é culpa dos gestores públicos, que não entendem que tem que investir em educação, na formação das pessoas, e depois que a pessoa virou adulto, lembrando de casos que o Davi e você estava falando no início, nem todo vulnerável vai para o crime, assim como nem todo criminoso é vulnerável. Criminoso é criminoso, seja ele rico ou pobre. Então, existe uma conduta criminosa que tem que ser combatida. Esse desprestígio institucionalizado pelo próprio Estado, hein? Veja só, um policial não tem plano de saúde, não tem uma assistência psicológica, psiquiátrica, ele tem que bancar do próprio bolso dele, tendo um salário digno. Se a gente for comparar a complexidade do trabalho da polícia e o salário dele com um magistrado, a diferença que dá, né? Então, essa exige um sacrifício pessoal gigantesco, além do que a pessoa praticamente conta com ela própria, quando ela sai do plantão. Uma pessoa vira alvo. Essas questões da carreira, trazer isso de forma tão suave e com tanta qualidade para os alunos, Davi, mostra a riqueza dessa palestra de hoje, em trazer uma profissional assim, tão qualificado para compartilhar com os alunos hoje. Fico muito grato de ter assistido sua palestra. Muito obrigado. Só corrigindo o professor Calegari, na década de 70, o senhor na França, vendo alguém sendo agredido em delegacia. Só na França mesmo, né? Que acontecia uma coisa dessa. Interessante o que eu... na França, né? Porque aqui não acontece, Calegari. Não acontecia. Interessante também falar que na década de 70 não haviam concursos públicos, só um minutinho, Beatriz. A pessoa era nomeada. Eu, na civil, trabalhei com um delegado, que era do antigo Estado do Rio, que antigamente eu chamava de cambojano, não sei se a Ana alcançou isso. Todo mundo do Estado do Rio era cambojano.
É um lado da poça, outro lado da poça. E ele falando para a gente o quê? Eu com 18 anos eu virei inspetor, que no antigo estado do Rio não tinha delegado, era inspetor. Quando teve a fusão, é que eles passaram a delegado. Meu pai chegou para mim, aqui, ó, publicou no Diário Oficial seu presente. Aí, o que é, pai? Vai ler. Nomeado inspetor. Depois é que ele fez o curso de Direito e já era delegado. Então, a gente teve uma evolução na Constituição de 88 que determinou que todo servidor público se submetesse a um concurso público. Anteriormente a esse fato, era nomeação, era conhecimento, e a pessoa chegava que ela queria. Né? E a gente tem evolução também no aspecto, que o delegado fez menção. Hoje em dia, qualquer um que é preso, ele antes de ir para o sistema prisional, ele é submetido a um exame de corpo de delito. Para inibir o quê? Que ele mesmo fala que foi agredido. Já aconteceu lá, não comigo, mas com um colega, que a pessoa disse que ele foi barbarizado. Só que ele tinha sido submetido a um exame de corpo de delito, e quando ele entrou no sistema carcerário, recebeu ele com o laudo, e depois lá na audiência com o juiz, ele falou, fizeram isso comigo. Aí o juiz falou assim, mas cadê o... Peraí, aqui está dizendo que o senhor entrou sem lesão nenhuma. Como é que aconteceu esse negócio na delegacia? O senhor está falando que os peritos estão em conluio com a autoridade policial? Então, às vezes, cai por terra uma medida precavida, que agora é institucionalizada, que todo mundo que vai preso, ele é submetido a exame de corpo de delito, para inibir qualquer alegação. Tá? Então, são situações interessantes. Beatriz já está ansiosa, que ela está toda hora levantando mãozinha. Beatriz, fala, Beatriz. Desculpa, professora, eu levantei a mãozinha na hora errada, te cortei. Eu gostaria realmente de agradecer a Ana Paula, porque eu acho que ela fez aqui uma explanação que foi muito clara, objetiva, né? Ela respondeu as perguntas na maior, assim, tranquilidade, firmeza. Gostei muito, porque eu acho que até nessa questão da área policial, até questão por conta da mídia, que muitas vezes é sensacionalista também, em vários momentos, acho que a gente não consegue ter uma visão, assim, realística, né, sobre essa profissão. E eu acho que hoje esse encontro foi gratificante nesse sentido, porque eu acho que a gente, que agora, muitos aqui estão no 7º, 8º, 9º, 10º período, já estão se encaminhando aí, e a gente precisa ter um direcionamento claro, né, sobre as nossas opções. Então, eu realmente aprendi um monte de coisa aqui, fiquei muito feliz, aprendi bastante, e foi muito gratificante participar dessa palestra hoje. Só para culminar aqui, para passar para a Ana. É interessante observar, no meu período que eu trabalhei na Polícia Civil, logo no início, eu trabalhei com um delegado que ele falava assim, tu respeita que ele vai te respeitar. E falava outra coisa, bandido é bandido, polícia é polícia. Aquele Luiz... Fugiu o nome. Era um assaltante de banco, Vilar Lírio. Ele falava que bandido é bandido, polícia é polícia. Cada um está num lado diferente. E eu, em várias vezes, com pessoas que eu havia prendido, e ele falava assim, e aí, tudo bom contigo? E tu olhava para a cara dele e falava assim, nunca vi esse cara mais gordo. Mas ele sabia quem você era. E uma vez eu estava num bar sentado, aí ele sentou na mesa, né? Aí eu fiquei olhando para ele, o que foi? Tá lembrando de mim, não? Eu falei, não. Só me prendeu há 4 meses. Eu falei, tu já saiu? Já? O senhor quer que eu pague o lanche para o senhor? Não esquenta a cabeça. Aí eu lembrava do que esse delegado falar. Tu posiciona e respeita. Acabou. Porque ele sabe que a profissão dele é uma e a tua é outra. E graças a Deus, mais de 30 anos nesse ritmo, nunca aconteceu nada. Porque eles sabem que eles estão errados, você respeitou ele, mas posicionou para não ter problema, e eles tiram aquilo de letra. E umas 3 ou 4 vezes eu fui surpreendido com o indivíduo. Oi, tudo bem contigo, doutor? E você fica olhando para ele. A primeira coisa que eu olho é se ele está armado. Já fico procurando para ver se tem alguma coisa ali. Mas você respeitou o indivíduo. Ele do lado dele e você do seu lado. E às vezes, ou pelo menos comigo, sempre deu certo.
Eu quero agradecer a Ana por ela ter disponibilizado o tempo dela, de férias, né? Ela nem vai falar que ela está lá nos Estados Unidos, né, em Miami, mas não vai falar mesmo, né? E ela se dispôs a participar desse nosso projeto de extensão, que tem como objetivo clarear um pouco a rota, o caminho que o graduando de Direito tem nessa nossa área, que são diversas áreas que você pode se adaptar. Por exemplo, a Ana foi escrivã oficial de cartório, eu fui escrivão, fui analista, e são atividades que, não sei como está na civil agora, mas na federal é um salário bom. Um analista na Justiça Federal é um salário bom. Um oficial de justiça na Justiça Federal é um salário bom. Eu até brinco com um colega, que ele é oficial de justiça, fala assim, você que paga meu almoço, tu ganha mais do que eu. Né? Então, são atividades, e ele sempre fala assim, sempre vou pagar seu almoço, né? Porque ele sabe que ele ganha muito mais do que eu e trabalha só sábado entregando intimação. Então, a gente traz ou tenta trazer aqui várias e várias atividades que, por vezes, não têm uma visualização, mas que trazem um conforto econômico, um conforto profissional. Ou aqueles, como já foi falado assim, eu posso ir para Core? O indivíduo já quer entrar e ir para Core, sentar na janela, né, do avião e ir para Core. Lá na Polícia Federal, o cara tem que ter várias e várias habilidades, tem o teste para entrar no nosso COT, que é a Coordenação de Operações Táticas. E é um negócio muito difícil, como falou a Ana, o indivíduo, não vou dizer que sofre porque ele está querendo aquilo, mas é um preparo que exige muito do profissional e só passa quem é bom. Se não for bom, é reprovado. Pode ser delegado, pode ser agente, pode ser escrivão, eles são reprovados ab início. Tá? Não, e o tempo de sequelamento é bem mais curto. A gente aqui na prática vai sequelar com 5, 6 anos. O da Core, com 1 ano e meio, já está sequelado. Ela é pauleira. Não, eu tinha um aluno na faculdade que ele era da Core. Ele sentava lá atrás e botava a arma na... Guarda a arma, porque alguém vai olhar para trás. Não, mas o senhor sabe como é que é? Eu falei, não sei como é que é. Tu está em sala de aula, guarda esse negócio aí, que alguém olha e vê, caraca, o maluco está armado lá atrás. E ele já estava, né, a 1000 por causa da atividade dele. Então, até para isso, o cara tem que ser light, né? São várias situações. Mas eu quero agradecer muito a Ana por essa disponibilidade do tempo dela, pela transmissão de experiência, de conhecimento da atividade como autoridade policial, e como ela disse, o escrivão de polícia, ele é o cozinheiro da feijoada. Né? Eu costumava falar isso. Eu sou o cozinheiro da feijoada. A autoridade policial e todo mundo vai apreciar o que você fez. E é como é que se diz? Um know-how que ela levou como escrivã. Quando ela chega no plantão, ela já domina, ela sabe o que tem que fazer, ela tem a noção do caminho das pedras. Sem desconsiderar, uma pessoa que só estudou, só concurseiro, passou para delegado, ele vai penar um bocado, mas o conhecimento dele vai ajudar. Agora, a experiência só com o decorrer do tempo. É uma visualização muito, muito certa. Né? A gente vê, a própria Ana deve ver isso, daqueles colegas que entram novos, lá na Polícia Federal, gente com 23 anos, delegado. Aí tu ficava olhando para a cara dele, experiência só de academia, né? Agora tu vai ver como é que é. Mas eles, com o tempo, eles vão fluir. E é uma coisa. Ana. A prática é a prática, né? Com certeza. A gente precisa da teoria, mas a prática que a gente realmente
entende, né, que o buraco é mais embaixo ali na polícia. Mas para encerrar, Davi, eu que você me agradece por ter vindo, mas eu que agradeço o convite, primeiro por ser um amigo querido, e como eu já falei, eu queria muito ter tido isso na minha faculdade, essa experiência de ouvir as pessoas falando sobre suas carreiras, né, o que aparenta ser e o que realmente é. Então, eu espero que tenha contribuído, espero que quem aí que tenha participado e que queira, que sonhe entrar para a polícia, que a gente ainda se encontre, os concursos estão aí aparecendo, e que quando eu falei das partes ruins, que não tenha desestimulado, né, quem queira entrar, porque, apesar dos pesares, é uma carreira muito bonita mesmo. Não, com certeza. E uma coisa que a Ana falou, medicina legal tem que dominar o curso da Sigil. É uma disciplina que eles caem fundo nas perguntas. Eu cheguei até na segunda fase e na discursiva. Aí, quando eu estava fazendo a prova, eu até comentei isso aqui, um cara que estava fazendo a prova comigo falou assim, a gente vai ser chamado para a academia lá na Polícia Federal. Eu falei, quer me desvirtuar aqui, atenção. Né? Mas, na segunda-feira, eu recebi o telegrama, na época, para comparecer na data tal para fazer o curso. Mas medicina legal, ela tira muita gente, porque as perguntas... E não é só... E a gente fala assim, mas para que isso? Estudar medicina legal, para prova? A gente usa muito no dia a dia. Muito mesmo. Não, e com certeza. Aquele artigo 6º do CPP que eu falo em sala de aula, a autoridade policial, se ele não perguntar para o perito não vai falar o que você... Não vai adivinhar, não. Então, você tem que ter um domínio para poder perguntar ao perito e perguntar a coisa certa, naquele caso específico que o perito recebeu. Porque o perito tem uma demanda muito grande. E nessa demanda, ele não vai olhar, esse caso aqui, seria interessante explicar isso. O perito, ele é direcionado a responder ao que a autoridade policial pergunta. Se não perguntar, ele não vai responder. Aí pode ter uma reinquirição complementar? Pode. Mas aí tem tempo perdido e essas situações. Tá? Isso aí. Uhum. Joia? Meninas, vamos para a nossa foto? Quem vai comandar aí? O do X? Vou ver se eu consigo tirar aqui. As duas vamos tirar, nós duas. Perfeito, então. Gabriela também está aí. Gabriela também está aí, também tira. A Juliana também está. Então, vocês podem tirar. Só façam um comando, só deem um comando, né? Tirei aqui. Gabriela. Aqui também. Juliana. Eu não sei tirar, professor. Mas... Reserva-me para o próximo concurso. Não, mas tá, já estou brincando. Mais uma vez, Ana, foi um prazer tê-la aqui. Né? E é sempre um prazer, aliado a nós sermos amigos, ter a presença de um profissional que milita numa área, apesar de ser polícia, uma área que está tão sensível no nosso ambiente social, que é a DEAN, algo que às vezes a gente fica aflito de não poder atender a sociedade por uma demanda que é tão exigível, né? E a gente vê no decorrer dessa semana que, apesar da pessoa ter restrições de se aproximar, eles não querem nem saber. Né? Aí acontece o que acontece e há uma família destruída, as crianças que vão ralar na vida, né? A pessoa já não tem uma estrutura econômica, que geralmente acontece, na maioria das vezes, em situações em que as pessoas não têm um poder aquisitivo razoável, aí acontece a síndrome de Estocolmo, né? Apanha e fica grudado no agressor, porque depende economicamente
tem as crianças, não tem como ter uma vida própria e acontece uma situação dessa. Mas é uma área sensível, uma área que merece um trato melhor do Estado, dando condições, estrutura, e uma estrutura total para a polícia, né? O que a gente visualiza é isso. E eu sempre costumo falar, ou falo às vezes com os colegas da Federal, nós não temos o principal que é autonomia administrativa e financeira, porque qualquer órgão que tendo autonomia administrativa e financeira, ele vai se gerir e ele não vai depender de ninguém. Não vai faltar gasolina, não vai faltar... tem delegacia em determinadas épocas que cortavam a luz, porque não pagava a luz. A nona DP teve um período nessa situação. Se tiver autonomia administrativa e financeira, tu tem papel, tem tudo, e até tem funcionário. Então, é uma coisa que é uma realidade que, às vezes, a mídia não faz divulgação disso. Não trata desse aspecto em particular. Tá? E agradeço a vocês. E a Ana, principalmente, e a todos que se acolheram aqui para assistir a palestra da doutora Ana, titulada DEAN, lá de Campos de Goitacazes. Joinha, pessoal. Calegari, tchau, tchau, povinho. Meus amigos, minhas colegas de trabalho, né? Bia, Letícia, a Gabriela, a Juliana, todas vocês. Tudo de bom, um abração. Ana, aproveite o finalzinho de férias. Tudo de bom. Pode deixar. Vai. Beijo, Falou. gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Durma bastante. Isso aí. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Cadê? Ah, a Letícia já saiu, né? Ela teve que sair, professor. Não, ela fez uma pergunta. Espera aí. É que ela fez uma pergunta. Melhor parar a gravação. Gravação. Peraí. Falou. Eu sempre esqueço esse detalhe.